com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa que leva a palavra de Deus, faz as reflexões da Bíblia, a palavra de Deus, e aborda os temas à luz das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, é a nossa única regra de fé e de prática. Hoje nós queremos agradecer também a você que esteve conosco no Congresso da Família esse fim de semana, quando tivemos um momento muito especial, muito agradável na igreja. Na sexta, no sábado e no domingo, o nosso Congresso da Família. No próximo fim de semana nós vamos ter um culto especial dos grupos familiares da igreja. Então, você já fica convidado para participar conosco às 19 horas, no próximo domingo, este culto dos grupos familiares da igreja. O foco do Evangelho na família é muito precioso e nós vamos falar sobre isso hoje, porque é onde nós vivemos as nossas maiores alegrias ou onde também nós passamos as nossas maiores decepções. É por isso que nós devemos levar o Evangelho para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o tema do Evangelho dentro da família. Não saia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo e hoje vamos falar então do Evangelho na família. Muitas pessoas acham que o Evangelho é algo abstrato para ser vivido lá na igreja, na hora do culto, da adoração, ou quando você está num contexto da igreja, ali é para viver o Evangelho e fora disso você leva a vida ou vive a vida do seu jeito. Mas não é isso não, o Evangelho não é uma coisa abstrata, só para cantar nos templos, nas quatro paredes de um templo, e ele não tem uma relação direta, constante com a sua vida, com o seu dia a dia. O Evangelho é para ser vivido todo dia, na segunda, na terça, é o modo de vida, é o modus vivendi daquele que foi alcançado pela graça de Deus, daquele que foi salvo e levado para uma aliança com o Senhor. Então, quando nós entendemos isto, nós vamos entender que o Evangelho não é para ser vivido apenas dentro dos templos, na igreja. Tem pessoas, por exemplo, que na igreja é uma bênção, dentro de casa é um desastre. Outros, na igreja, faz de tudo, é pau para toda obra, pronto, prestativo, e dentro de casa não ajuda em nada, não quer fazer nada, e acha que o Evangelho é isto, mas o Evangelho não é isto. O Evangelho é o nosso jeito de viver a cada dia, o nosso andar com Deus, dia a dia. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim: venha o teu reino.
Uma das petições do Pai Nosso é esta: venha o teu reino. Venha o teu reino aonde? Como? O reino de Deus, ele já está entre nós. Jesus reina pelos séculos dos séculos. Mas quando Jesus ensina a orar e a dizer, venha o teu reino, significa que este reino precisa chegar ao seu coração. Quer dizer que ele precisa chegar ao seu lar, à sua casa, à sua família. E onde chega o reino de Deus, ele chega levando amor, alegria, perdão, paz. Aquele lar que era um lar onde só existia palavreado profano, xingamentos, gritos, palavrões. Agora esse lar vai experimentar a doçura do Evangelho, a chegada do reino de Deus até ali. É muito bonito quando nós estamos estudando a Bíblia e vemos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, quando o carcereiro vira para os apóstolos e diz, que devo fazer para que seja salvo? E ele então, Paulo e Silas, vira para o carcereiro e diz, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Não é só você, é você e a sua casa. E então eles foram levados pelo carcereiro para a sua casa e ali eles pregaram a palavra de Deus à sua família. E naquela noite foi batizado o carcereiro e toda a sua casa. Então o Evangelho foi para o lar, foi para a família, ele foi para casa. O Evangelho não é algo que você deixa lá na igreja depois do culto de domingo à noite. Fala, domingo que vem eu vou pegar de novo, de forma alguma. O Evangelho acompanha todas as suas ações, palavras, reações. O Evangelho, ele está impregnado no coração daqueles que creem em Cristo como seu Salvador e agora é uma nova criatura. Então o Evangelho, ele precisa de chegar lá no lar, como chegou no lar do carcereiro, precisa chegar também no seu lar. Com isso nós estamos querendo te dizer que o Evangelho não é algo para ser vivido dentro das igrejas, é algo para ser vivido também dentro das igrejas, mas no dia a dia de cada um, no trabalho, na escola, na família, na sociedade, nos negócios. O Evangelho, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Então eu não me envergonho do Evangelho. Você também que me assiste agora, me acompanha, você também não deve se envergonhar do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Ele é o poder de Deus para a salvação da sua casa. Talvez a sua casa esteja aí enfrentando problemas, desavenças, brigas, intrigas, confusões. O Evangelho precisa de chegar até aí para levar paz, harmonia, alegria, entendimento. Onde chega o Evangelho, ele chega levando essas coisas, o perdão e a graça soberana do nosso Deus. Então, lembra que o Evangelho não é algo a ser vivido na igreja, no culto, entre as quatro paredes de um templo, mas o Evangelho é para ser vivido dia a dia, inclusive dentro da sua casa. Olha o texto de Colossenses capítulo 3, que nós vamos ler aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. As mulheres, sede submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, ou vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Vê se isso aqui é coisa para ser vivida dentro do templo. Na igreja todo mundo tem cara de santo. Eu olho na igreja e fico falando, irmãos, aqui é uma beleza. Aqui mulher não briga com marido, marido não briga com mulher, filho não responde pai. Dentro da igreja todo mundo tem assim aquela cara de santo, aquele ar angelical. Alguns gostam até de mudar a voz, fazer voz de arcanjo quando está dentro do templo. Mas às vezes quando chega em casa, a voz do arcanjo se torna em voz de trovão, se torna em voz de dragão, sai fumaça, sai labareda pela boca. Não é isso que Deus quer de nós, um falso evangelho, um evangelho maquiado, vivido dentro de um templo religioso, naquele mais puro ar de santidade. Quando sai dali, a coisa perde completamente o sentido, volta ao pecado, volta ao lamaçal, volta à mesma intemperância, volta o mesmo palavreado profano à boca, mas dentro da igreja não pode. Eu lembro uma vez, uma moça num bairro de Belo Horizonte, quando éramos seminaristas, e ela disse, pastor seminarista, se eu pudesse, eu ia trazer meu colchão aqui para dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja é uma maravilha, minha família é tão santa, tão amável, mas quando chega em casa é um desastre. Então isso não é o evangelho que a palavra de Deus nos ensina. O evangelho que Deus nos ensina é esse: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou muito, é quando nós aprendemos a viver o evangelho todos os momentos da nossa vida. Quando nós aprendemos que o evangelho é maravilhoso, porque ele se aplica na nossa vida prática, no nosso dia a dia, no nosso andar com Deus. O evangelho é quando você é revestido pelo Espírito Santo de Deus, como santo e amado, de ternos afetos de misericórdia. Deixa eu falar de afetos. Estou até lendo um livro chamado A Teologia do Afeto, é muito interessante. Afeto, porque se o evangelho não muda o seu coração de um coração duro, amargurado, para um coração doce, para um coração amável, o evangelho ainda não amadureceu o seu coração, ele ainda não surtiu os efeitos na sua alma. A palavra de Deus é tão zelosa com isto, que ela chega a dizer, olha, se alguém não tiver um bom relacionamento com a família, não administrar bem a sua própria casa, não serve para administrar a igreja de Deus. Se alguém não trata bem a esposa, não trata bem os filhos, como vai ser um líder na igreja? Como vai cuidar da igreja de Deus? Se não consegue administrar a própria casa, zelar, educar, admoestar, disciplinar, corrigir, ajustar com amor e com ternura, essa ternura, revestivos, é um revestimento que Deus nos dá. A Bíblia diz que o amadurecer da fé é o despir do velho homem e o revestir do novo homem.
O velho homem é aquela casta que nós trazemos do mundo, às vezes de mentira, de palavrão, e custa ajustar o vocabulário, é uma palavra doce, amável. Então o velho homem, ele vem às vezes cheio destas coisas, cheio de ódio, de amargura, de mentira. Mas a promessa de Deus é maravilhosa, porque Ele diz: eu vou tirar de você esse coração de pedra, eu vou te dar um coração doce, um coração de carne. Então, ao mesmo tempo que você vai despindo do velho homem essas amarguras e vícios e limpando o seu corpo destas imundícias e dessa sujeira, é o aspecto negativo da santificação. Você começa agora a ser revestido de um novo homem. É por isso que alguém olha para você e fala assim: mas como que essa pessoa que era tão assim, agora se tornou uma pessoa tão doce, era tão ranzinza, era tão arranhenta, era tão difícil de relacionamento, e agora uma pessoa doce, amável? É o despir do velho homem, mas ao mesmo tempo tem que se revestir do novo homem. O novo homem são estes ternos afetos de misericórdia. Misericórdia, deixa eu te explicar essa palavra. A palavra misericórdia, ela vem de duas palavras do latim, muito interessante. Uma é miser, que quer dizer miséria, e cordis, que quer dizer coração. Então, a palavra miséria quer dizer, ou misericórdia, quer dizer o coração de Deus voltado para a miséria do homem. Por que os cristãos primitivos tratavam uns aos outros com misericórdia? Sabe por quê? Porque todos tinham saído da mesma miséria. Todos tinham saído da mesma miséria. É por isso que tratavam um ao outro com misericórdia. O Evangelho é muito diferente de religião. E nós vamos continuar no próximo bloco, não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos tratando aqui hoje sobre o Evangelho levado para a família, para o relacionamento familiar. E nós estamos falando aqui da riqueza da graça de Deus, a verdadeira prosperidade da graça de Deus, que transforma o coração do homem de um coração de pedra num coração de carne. E que o Evangelho não é para ser vivido apenas dentro da igreja, nas quatro paredes do templo, quando nós estamos ali reunidos em culto, mas é também para ser vivido no dia a dia do lar. Então estamos analisando Colossenses 3, revestivos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia. Mas não é só de misericórdia não, diz aqui também de bondade. Olha a bondade.
A bondade é aquela graça de Deus que nos leva a ter ações bondosas, benéficas, com aqueles que estão à nossa volta. Ninguém está mais perto de você do que a sua família. Você precisa de ser um marido bom, uma mulher bondosa, um filho bondoso. Você precisa de entender que a graça de Deus e o Evangelho é diferente da religião, porque a religião você viveu lá dentro da igreja, tá bom. No seu dia a dia você volta a ser profano. Mas o Evangelho não. Você vai vivê-lo bem lá dentro da igreja, mas vai vivê-lo bem em casa também, na família. Não é só quando está dentro da igreja. De bondade, de humildade. Uma das coisas que tem levado muitos casais a brigar é porque todos eles querem estar com a razão. Tanto o marido quanto a mulher querem estar com a razão. Ninguém se humilha. Eu me lembro uma vez de uma mulher que falou comigo: pastor, eu e meu marido estamos brigados, mas enquanto ele não vir me pedir o perdão, eu não vou perdoar. Toda vez que a gente tem um desentendimento, eu é que tenho que me humilhar. Desta vez, ele que vai ter que se humilhar. Então, o clima é mais ou menos este. Mas quando a Bíblia fala aqui de humildade, é aquele que está em Cristo, que é uma nova criatura, o coração dele é inclinado para resolver os seus problemas com gestos de humildade, seja o marido, seja a mulher, seja um pai, seja um filho. Depois Paulo fala aqui de mansidão. Mansidão é fruto do Espírito, bondade, longanimidade, tudo isso é fruto do Espírito. Mansidão. Os mansos herdarão a terra. Às vezes você está se desgastando aí, cheio de problema de saúde. Eu tenho visto muitas pessoas com problemas de saúde, pressão alta, problemas cardíacos e tantas outras coisas, porque não sabe exatamente viver em mansidão. Se você procurar ser uma pessoa mansa, muitos problemas que você enfrenta no seu dia a dia, doenças psicossomáticas seriam tiradas, eliminadas da sua natureza, da sua vida. Muitos desses problemas de saúde estão relacionados ao fato de que, por você não ter mansidão, você quer se valer da sua bravura. E a nossa bravura demais, inconsequente, ela não nos traz bons resultados para o nosso organismo. Então, Paulo está falando aqui de mansidão. Se tem um local que você precisa aprender a viver em mansidão, é dentro da sua casa, no relacionamento com a sua família. E aqui fala de longanimidade. Longanimidade é aquela pessoa que não se irrita fácil. Não é aquela pessoa que qualquer coisinha irrita. As pessoas estão andando tão estressadas, com os nervos à flor da pele. Olha o trânsito de Dourados. Misericórdia. O trânsito de Dourados, parece que as pessoas estão valentes, parece que estão dirigindo na areia do deserto. Se não parar o carro, ele afunda. As pessoas não estão só contentando estarem estressadas, elas estão agressivas. Longanimidade é este ato de você não se irritar com facilidade. Jesus disse assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isto é longanimidade. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está nos ensinando aqui a ser longânimos. E depois o texto da palavra de Deus vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros. Tem hora que é doce para um marido abraçar a esposa, para a esposa abraçar o marido, para um pai e um filho se abraçarem, mas tem hora que a gente tem que suportar um ao outro. Tem hora que até a gente está insuportável. Até você, tem hora que é difícil você suportar até você mesmo. Suportar aqui não é só no sentido de tolerar, é também no sentido de servir de suporte, dar o ombro, oferecer o ombro amigo, o abraço amigo. Suportar no sentido de dar suporte para a pessoa sair daquela dificuldade que ela está vivendo. E depois de falar suportar uns aos outros, ele vai dizer assim: perdoai-vos mutuamente. Onde houver o perdão, haverá conserto, haverá cura. O
perdão é uma terapia generosa da graça de Deus para curar o coração, para sarar as cicatrizes, as dores, as mágoas. O perdão é algo precioso, mas eu vou te dizer uma coisa que você pensa nisto hoje antes de dormir. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é o grande teste da vida cristã. Eu sei se o meu coração foi regenerado pela graça de Deus, se eu consigo perdoar aquele que me ofende. Sabe por quê? Na verdade, Jesus não está dizendo aqui: perdoa o ofendido, que aí eu te perdoo. Perdoa aquele que te ofendeu, e aí eu te perdoo. Não. Jesus está dizendo aqui: só consegue perdoar alguém que foi perdoado. Você só consegue perdoar o seu próximo se você já teve um encontro com Cristo e se os seus pecados já foram perdoados. Nós só conseguimos perdoar o outro depois que nós somos perdoados por Deus. E um grande teste da vida cristã, que eu sei se de fato meu coração foi regenerado pelo Espírito Santo, é se eu consigo perdoar o meu próximo. Porque aquele que não é perdoado por Deus não consegue perdoar o próximo. Jesus contou uma parábola para ilustrar isso. Um homem foi apresentar as contas ao seu senhor e ele não podia pagar, e o senhor falou assim: então prende, toma a mulher, os filhos. E ele então prostrou aos pés daquele senhor uma dívida impagável, imensa, e aquele senhor perdoou a sua dívida. Quando ele saiu da presença daquele senhor, ele encontrou um conservo seu que lhe devia uma misura, uma coisa simples. E aquele conservo ajoelhou aos seus pés, humilhou, falou: me perdoa, ou então tenha paciência comigo e eu te pagarei. Ele: que paciência nada, esmurrou aquele conservo. Então aquele senhor mandou chamá-lo de volta e falou assim: mas que servo malvado você é. Eu te perdoei uma dívida impagável. Não devia você ter perdoado esta dívida tão pequena do seu conservo? Agora você vai para a cadeia até pagar o último centavo. E Jesus então adverte assim: assim também vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Este Senhor desta parábola é o nosso Deus. E aquele servo que foi perdoado do Senhor e não perdoou o conservo somos nós. Quando nós não perdoamos as ofensas que nós fazemos uns para os outros. Porque se você comparar a ofensa do homem, minha e sua, para com Deus, ela é impagável. Se Deus nos perdoou uma dívida tão grande, não devemos nós agora perdoar essas pequenas dívidas dentro da família, dentro da sociedade, dentro do contexto da igreja? Se fomos perdoados de uma dívida impagável, não devemos nós agora perdoar aqueles que nos ofendem ou que nós ofendemos? A nossa dívida de homem para homem é mínima diante da nossa dívida para com Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Nós somos chamados a perdoar. E depois a palavra de Deus vai nos ensinar como viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas falam assim: como que eu posso viver uma vida plena, alegre, cheia do Espírito de Deus? Tem que falar em línguas, pastor? Não. O fruto do Espírito não tem nada a ver com estas coisas. O enchei-vos do Espírito está relacionado ao fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Como que você vai viver em casa
uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para depois você chegar na igreja e poder cultuar a Deus, mas o seu culto não é uma coisa de quatro paredes, é uma expressão do seu dia a dia com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua vida diária de comunhão com Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, para você ficar cheio do Espírito Santo, primeira coisa, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, esta aqui, a Bíblia Sagrada, ela precisa de habitar ricamente no seu coração. Depois ele vai dizer assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Este ato de pastorearmos uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros na vida cristã, no amor para com Deus, instruir, aconselhar mutuamente, encorajar a fé, encorajar a vida cristã. Está difícil, meu irmão, mas vamos em frente. Olha para Cristo, assim como Ele venceu, nós venceremos também. Encorajar mutuamente uns aos outros. E depois ele fala aqui, com toda sabedoria. Não é ficar murmurando. Tem pessoas que só sabem murmurar. Tem gente que quando a gente vê de longe, se pudesse esconder atrás do poste, escondia, porque só sabe murmurar. Nunca fala coisa encorajadora, que te leva a crescer espiritualmente, que te joga para cima, que te empurra para frente. Só sabe murmurar. Então não é isso. A vida cheia do Espírito nos leva a instruir, a aconselhar mutuamente, com sabedoria. Depois ele fala assim, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Vivam a vida de louvor a Deus, sempre com a palavra de Deus na boca, com cânticos, com louvor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos salmos da Bíblia você sabe de cor? Se pedisse para você recitar agora um salmo, fala um salmo, pelo menos o 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, recita ele para mim, você saberia. Para você ter uma vida cheia do Espírito, você tem que ter o salmo na boca, a palavra de Deus nos lábios, louvando, cantando. Em vez de murmurar, vai louvar. Agora, onde que eu vou viver esse evangelho? Lá dentro da igreja? Não. Ele volta aqui para o contexto da família. Ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao marido. Mulher, você não pode querer ficar achando que é mais sábia do que a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, significa que a submissão da esposa ao esposo é a ordem de Deus. A palavra submissão quer dizer sustentar a missão. Deus confiou uma missão a você, para você sustentá-la. Lembra que o marido deve amar a esposa. Maridos, se você não ama sua esposa, você está em desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, maridos, amai vossa mulher, amai vossa esposa. É amor sacrificial, é amor que rende, é amor que doa, é amor que se entrega. Filhos, obedeçam os pais, é mandamento do Senhor isto. Quantos lares desajustados porque os filhos se recusam a obedecer aos pais. Pais, abraça o seu filho, dê a ele amor, afeto, carinho. Isto é viver o Evangelho, além das paredes da igreja, depois que termina o culto. Nós não queremos falar aqui de religião. Religião acaba quando acaba o momento coletivo lá da igreja. O Evangelho é algo muito maior do que meramente um princípio religioso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que nos reveste de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade. É o Evangelho que nos ensina a perdoar uns aos outros. É o Evangelho que nos ensina a viver uma vida de louvor e gratidão a Deus, à família, aqueles que estão à nossa volta. É o Evangelho que nos ensina o comportamento adequado do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, dentro do contexto da família. Viva o Evangelho. Sejam revestidos do poder de Deus, sejam revestidos de ternos afetos de misericórdia. Depois dos nossos colaboradores, nós vamos encerrar este programa aqui.
Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo hoje. Fica o nosso abraço aí a você, a nossa alegria de tê-lo na nossa companhia aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E você e a sua família estão convidados para participar das programações da igreja. Nossa escola dominical, todos os domingos às 9 horas da manhã. Um local especial para você levar a sua família para aprender a palavra de Deus. E à noite o culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Venha participar conosco e aprender a viver este evangelho dia a dia na sua vida, na nossa vida. Deus nos criou para isso. Eu vou orar por você e pela sua família. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelos nossos telespectadores neste momento. Oro pela vida de cada um deles, pelas suas famílias. Reveste cada um de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de perdão, de mansidão, para que a vida tenha alegria, tenha prazer de ser vivida na igreja, na família, no trabalho, na sociedade. Enche o coração daqueles que nos ouvem agora da tua palavra e assim nós oramos por cada um no nome de Jesus. Amém. Deus que te abençoe, até o nosso próximo programa Andando com Cristo, aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense.